ou perceber, porque alguém na candidata, que ele vai fazer? O que ele tem para fazer para o país e para o país? O que está já na poder, eu tenho que mudar a pergunta. O que ele está a fazer? E eu não vai fazer entrevista. É que na fala o que aprendi na faculdade. O que não vai fazer entrevista. Redação está reunida. Por exemplo, imagina uma entrevista ao presidente sobre crise migratória. Uma entrevista primeiro-ministro sobre crise econômica, subida de petróleo, ou terrorismo no país, ou situação global, ou déficit de Estado, ou relações de tal país com tal país, blá blá blá. Ou que tem aquilo dentro da redação de jornal que está nele, ou na televisão ou na rádio que está nele, primeiro botar reunir, que está a falar agenda setting. Que agenda setting, botar reunir a voz de que redação, de que jornal, e está dependendo da ideologia de jornal, de cada jornal, porque cada jornal tem essa inclinação. Ora bem, então, que tema que você vai tratar, você tem que debater dentro, como que você vai fazer que pergunta, o que é falado ainda a tele? Exemplo, se vamos falar vós, nem momento de crise existencial de república. Então, qual que nasceu o tema? Tem que conhecer gente que está entendendo de Estado. Estado de Direito, que ainda bem fala vos daqui a bocado, com o tema de jornalismo, para poder explicar a gente o que é Estado de Direito, o que é separação de poderes. Ok. Para depois agora bem entrar no tema, para desmistificar. Dr. Jorge Bacelar veio. Mas dá falar, na parte que dá tocar, não falar na português. Então, naquele meio, dentro da redação, para falar a agenda 7, botar discutir. Que tema que você trata dele? E redação tem que ter, pelo menos, gente que está entendendo de cada matéria que você trata dele. Se déficit, se terrorismo, se crise política dentro do país, que jornal tem que ter, pelo menos, gente que está entendendo um bocadinho de política, para poder preparar jornalista, pergunta aqui na base, fazer que interessa público de que jornal. Ou seja, um jornal está escrevendo para um determinado assunto, está mais focado em um determinado assunto. Então, aquilo tem que acudir especialismo, tendo em conta boa audiência, alcance de boa audiência. Dizendo as coisas que cobrem ainda. Leva perguntas que acha que uma boa audiência mistura, incluindo o país inteiro. Bora perceber. E outra coisa, você tem que investigar também tema que uma pergunta presidente ou primeiro-ministro. Você tem que investigar tudo, você ensaia possível resposta e possível contra-ataque contra aquilo. Para poder obrigar o presidente ou primeiro-ministro ou qualquer membro do governo a entrar dentro do miolo de que na tratado. E para a população entender como ele está preparado ou está dentro do assunto ou não. Porque através de que perguntas ele nos esclarece o país e ainda tem a oportunidade de mostrar ao povo de como ele está dentro de situação e ainda controlar a situação. Ao contrário, poder, ou seja, partidos de oposição está tentando mostrar solução, ou seja, é que dinâmica política, é que está produzindo ideias e está produzindo melhorias para o próximo governo que não bem. Ou seja, ele está começando a preparar o dia de negócio, a alternativa a partir do momento que o jornalista não fazer perguntas como deve ser. Bora perceber. Acabou de esquecer, primeira parte, que é que o Jorge não vai fazer no poder. O orquestra já no poder, muda a pergunta, o que ele não faz? Por exemplo, você tem que investigar esses recibos de como que avião está chegando, que está levando se jogar a qualquer parte do mundo. Como que está chegando? Você tem que saber, um jornalista tem que saber. E se quer saber, e tem que deixar a resposta de que manda que saber, que manda que avião está na Guiné e leva que cidadão chamado número se jogou em vano, se ninguém saber proveniência daquilo. Então, a nós não sabemos como é outro estado que copta no estado dentro daquilo, fingindo como aí não sei das quantas. Costuma você jogar falar como não, aquele aí avião de amigos, não sei o que. Isso não existe. Isso não existe. Isso é mentira. Bora perceber. Portanto, jornalista tem que tentar saber quem que está paga aqui avião. E tem que ser uma doença para um verdadeiro jornalismo. Doença, para poder perceber quem que está paga aqui avião, quem que está custeando, em nome de quem que está boa no território guineense, para vir buscar alguém suma aquilo. Um cidadão simples, se jogou em bala. Bora perceber. Portanto, este é o papel
de jornalista de verdade. E é que está melhorar a própria democracia. E está amadurecer a democracia. E está sendo suma alguém que permanentemente está a fazer uma fiscalização muito mais ampla. Para a democracia. Sem jornalismo, faltou tudo. Mas também, se não tomar cuidado, o próprio jornalismo pode matar a democracia. Suma que está falando normalmente, tem gente que está falando na composição do próprio poder. Aprende na faculdade como quarto poder e poder de imprensa. Eu não concordo. Quarto poder não é a imprensa. É pura mentira. No século que nós estamos nela, hoje um dia, minha gente, verdadeiro poder, ou seja, primeiro poder é poder financeiro, sociedade financeira internacional, articulado com imprensa. Para sem imprensa é que pode funcionar. Ou seja, é poder santificar um candidato e diabolizar outro. Vou ouvir ali na Portugal, por exemplo, ali na Portugal, quem que derruba António Costa? É o Ministério Público Português. Não repite. Quem que derruba António Costa é o Ministério Público Português. Quem é que derruba mais ninguém? Ou seja, suma esse país, de forma que e saca país de cal que se acaba ele, e tem com o governo de Zeringonça e dá resposta ao povo. Governo cai e vai para eleições. O país percebe como António Costa na trabalhar direita dá maioria absoluta. Direita assusta. É perceber logo como, ok, com urna não pode tirar António Costa de que caula. Eu usa que lawfare, que não está falando hoje em dia nas relações internacionais, lawfare, que usa? E acontece. Só para ter um exemplo, fazer uma cronologia rápida. Ia acontecer no Brasil, ia acontecer na Argentina, ia acontecer no Equador, ia acontecer na Bolívia. É as coisas. No Brasil é muito mais gritante. A elite brasileira é a pior elite que há no planeta. Só perde pelo Estado Islâmico ou igualzinho. A elite brasileira é racista, xenófobo, pior espécie que existe. Razão pela qual eleva Lula não é para ver. Como é o problema com isso? O problema começa com o caso de Lula da Silva, no momento que, no último governo de Lula, primeiro governo, Lula descobriu na pressal,